Ele, o Eterno. Estamos nos lembrando do menino que nasceu numa manjedoura. E queremos dizer que o menino que nasceu numa manjedoura não começou numa manjedoura. Historicamente, no que se refere a ter se tornado ele Emanuel, Deus conosco, então começou na manjedoura. Mas quanto ao fato da existência de Jesus, ele não começou na manjedoura. O grande fato é que ele nunca começou, porque ele vem desde toda a eternidade, é o ensino da palavra de Deus. Evidentemente, transcende a nossa capacidade humana de entender as coisas. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Assim como o céu, o infinito, está separado da terra, a distância enorme entre o céu e a terra que nem se pode medir, assim são os pensamentos e desígnios de Deus. O fato é que aquele que é chamado Pai da eternidade tornou-se uma criancinha e nasceu entre nós. João diz isto no seu Evangelho, capítulo 1, no início do Evangelho, chamado Prólogo de João, diz: no princípio era o Verbo. No princípio. Vamos na palavra de Deus descobrir que princípio é este. Você pode ir o tempo todo procurando este princípio, ele está sempre mais adiante. Depois que você viajar trilhões de anos-luz, ainda não achou o princípio. É isso aí. No princípio era o Verbo, e existia o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então esta criança que nasceu numa manjedoura e foi desprezado pela maioria dos homens, porque João diz aqui também, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esta criancinha, a sua realidade última, o fato de ser ele um com o Pai e um com o Espírito Santo de Deus, começou muito antes de existir Maria e todos os seres humanos a partir de Adão. Antes de tudo, ele era, como veremos no decorrer da eternidade. E este Jesus, que tem um caráter único, não é único caráter, é caráter único, ele é chamado pelos anjos de Deus de digno. E ali, ele que foi cantado pelos anjos, ou digamos melhor, ele cuja dignidade foi cantada pelos anjos, esse Jesus, vejam só, nasceu humildezinho, foi enrolado em panos, passou a ensinar ao mundo, a todas as pessoas. Nós temos a palavra dele hoje. Ele foi, como disse, desprezado, rejeitado, trocado por Barrabás, foi à cruz e já nasceu marcado para morrer por mim e por você. Já nasceu marcado. Amor de Deus, redenção de Deus a uma raça caída e perversa. Deus amou o mundo, ele ali deitadinho, digno. Entretanto, a Bíblia chama esse menino que foi enrolado em panos para confundir, quem sabe, a mente daqueles que já acham que pode resolver todos os problemas. Ele foi chamado, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu. Isaías 9,6. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Como eu disse, irmãos, se formos evocar por este infinito todo, trilhões e trilhões de anos, e dissermos aqui começou, ainda temos outros trilhões e mais trilhões e o infinito pela frente. Pois ele estava nesta distância toda que nunca chega ao fim. Por isso Isaías o chama aqui de Pai da eternidade. Algumas versões diz Pai eterno, mas no hebraico está assim, Ave Had, Pai da eternidade. Confesso que eu não entendo isso, tanto quanto não entendo o que quer dizer colocar um aqui à minha direita e vai colocando zero, e à medida que coloca zero, você não sabe mais contar e vai colocando, e nunca chegaremos ao fim disso aí. Não entendo também isso, embora esteja no terreno da matemática. Tanto assim é que quando se quer dizer um número fabuloso, então faz a potência. Por exemplo, 10 elevada a potência 500, ou 1000, 2000. Aí é o 1, no caso de 2000, seguido de 1000 zeros. Procure, sabe, contar esse hino. Vai colocando 0, 0, 0. Então eles resolveram colocar número tal a potência gama. Aí a potência do infinito. Quem que entende? Mas a gente entra na coisa, ainda que conjeturando. Pai da eternidade entrou no tempo e nos amou com um grande amor, revelado pelo Filho querido, enroladinho em pano e deitadinho numa manjedoura. Pois bem, meus amados, quero dizer 7 coisas sobre ele, depois dessa introdução. Primeiro eu quero dizer o que ele disse: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu posso dizer eu sou, mas não posso conservar-me assim o tempo todo sem ele. Preste bem atenção nisso. Eu sou. Amanhã vocês vão dizer o pastor Gerson era. O pastor Gerson foi. Mas ele nunca deixará de ser. Então ele disse eu sou. Eu sou quer dizer a afirmação de sua existência eterna. Ele nunca passou a ser. Nós passamos a ser um dia. Vocês se lembram? Talvez não se lembre, como eu também não me lembro, quando a nossa mamãezinha nos ninava nos braços e punha no bercinho. A gente não se lembra, mas aconteceu isto aí. Porque passamos a ser. Nasceu um menino, que alegria. Hoje não está havendo tanta alegria assim, que as crianças já nascem para seguir os caminhos de Sodoma e Gomorra. É uma tristeza, irmão. O mundo está perdido. Mas um dia nós passamos a ser. Ele nunca passou a ser. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esta afirmação, irmãos, é o pavor da morte. Ele, o eterno, é o pavor da morte, sim. Os exemplos são muitos. Eu vou citar apenas Lázaro, que todos conhecem. Lázaro deixou de ser e estava dentro da sepultura, continuando não sendo. Quer dizer isso? Cada vez mais apodrecendo até virar pó. Era Lázaro. Mas Jesus Cristo se dirigiu à sepultura. Marta disse: já está cheirando mal. Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Já esqueceu, Marta, que eu sou? Eu falei, eu disse, eu preguei, eu sou. Então, diante do fato da morte, aquele que é realmente, aquele que é verdadeiramente, aquele que pode dizer infinitamente mais do que eu e de que vocês todos, eu sou, porque ele nunca passou a ser, ele sempre foi, continua sendo e nunca deixará de ser. Por isso ele disse: eu sou. E se nós quisermos ter a sorte dele, é só abrir o coração e deixá-lo nascer aqui dentro. Então nós podemos dizer:
também nós somos nele, por causa dele. Pois bem, diante de Lázaro, eu sou. Quero dizer, meus irmãos, que a morte tem medo de Abihad, do Pai da eternidade. A morte tem medo dele. Tiraram a pedra e Jesus então: Lázaro, sai para fora. Não tem discussão. Defunto não discute com Jesus. Levanta-se do túmulo. Ele é o meu Salvador. Estou contente. Lázaro saiu para fora porque Jesus garantiu que ele deveria continuar sendo, e em Cristo Lázaro é até hoje e para sempre. E vocês também fiquem contentes, porque nós temos um Cristo que nos deu um Natal que vale a pena. Um Natal que não vai apenas esperar uma festa, uma noite de ceia, nem muito menos inspirar Papais Noéis e ganância. Esse Natal foi uma maravilha, ganhamos muito. Não, o Natal de Cristo não inspira isso. Ele inspira esta bendita certeza. Os irmãos, imaginem Lázaro saindo da sepultura. Amém por isso. Desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro foi. Em Cristo, aquilo que o pecado desfez é revertido, de modo que a trajetória ascendente do ser nunca mais será destruída. Este é Jesus, Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. Eu quero também dizer ainda nesse primeiro ponto que não há ninguém que seja de fato. Não há ninguém que seja. Recordando novamente o que lemos em João, vejam aqui, João, capítulo 1, verso 3. Não há ninguém que seja realmente. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, meus amados, sem Ele, ninguém é, porque Ele é o autor de todas as coisas. Nós aguentamos a nossa existência por causa dele. Até o homem ímpio, pecador. E disse aguentamos de propósito. Nós aguentamos a nossa existência por causa dele. Aguentamos por quê? Porque nós hoje devemos ter tomado leite. Muita gente aqui comendo um pão ou uma fruta, qualquer alimento, porque ele fez todas as coisas. Então não existe nenhum ser humano neste mundo que seja, a não ser ele, porque ele pode dizer: eu sou. E quero afirmar, reafirmar isto: a morte tem medo daquele que é. A morte desfaz, ele faz. A morte destrói, ele constrói. A morte anula, ele cria e faz que das coisas que já não são aconteçam aquelas que são. Ele, o Eterno, faz isto. Não tenham quanto a isto nenhuma dúvida. E veja aqui o verso 10 ainda de João 1. Estava no mundo. Esta é a tragédia do mundo. Esta é a tragédia, meus amigos. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Desde as carteiras das escolas, o mundo aconteceu por causa de uma explosão. O mundo está perdido por causa disso. Não se fala em Jesus não, porque você vai ser vaiado e zombado. O mundo está perdido e se acabando. Quer dizer, o mundo está cada dia não sendo, e isto dá desespero. E vocês estão vendo que o mundo inteiro está em desespero. Eles tentam inventar um jeito de ter alegria, mas o desespero está tomando conta. É só prestar atenção nas notícias. Por quê? Porque o mundo chutou aquele que é, e o mundo sem ele vai virando nada. Toda pessoa sem ele está virando nada. Ele é o único que é. Não há ninguém que seja a não ser ele.
Por isso Paulo disse, nele, falando àqueles atenienses, nele nós nos movemos e existimos. Em segundo lugar, ele então é aquele que é, eu sou. Ele também é aquele que era, aquele que existia, aquele que era. Por isso, o nome, acentuadamente o nome, mais objetivamente, o nome de Jesus Cristo é Jeová. Aparece na Bíblia o anjo Jeová, ou anjo de Jeová. Então, Deus o Pai se manifestou como lá no Êxodo 3, quando Moisés disse, e se me perguntarem qual foi a pessoa que me falou, aquela pessoa que apareceu a Moisés, o Deus eterno, ele disse, diz ao povo de Israel que eu sou o que sou. E diz aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. O nome de Deus é eu sou, e Jesus como Deus é também eu sou, porque ele disse eu sou. E quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo está sujeito a ele. O Rei eterno, o Senhor eterno. Então a palavra Jeová é uma palavra riquíssima. Meu professor de Velho Testamento me transmitido uma aula do Velho Testamento, ele disse que esta palavra, se fosse escrever sobre essa palavra, levaria vários volumes. Precisaríamos de vários volumes para escrever tudo sobre a palavra Jeová. E aqui no Apocalipse que eu vos disse, capítulo 1, logo no começo do livro, vocês veem esta eu sou o Alfa, começa assim, então já falamos sobre o sou. O ômega, diz o Senhor, aquele que é, também já falamos, aquele que era e o que há de vir. Então é Jesus. Jesus é aquele que era também. Aquele que é, aquele que era e aquele, enfim, que nunca deixará de ser. Então a palavra Jeová é uma palavra que vem do verbo raiá, é o verbo hebraico, quer dizer ser. Então quando Deus disse, dize ao povo de Israel, Esher Yahuá, que eu sou o que sou, Esher Yahuá, eu sou o que sou. Então Yahuá é o imperfeito do verbo raiá, verbo ser. E o imperfeito do verbo ser significa algo ou alguém que vem sendo, e vencendo, nunca começou. E que é, e aquele que é, e que há de vir, e será para todo sempre. Meus amigos, o grande fato é o seguinte, que sem Ele, nós somos, incluindo a humanidade toda, uns eternos e teimosos fabricantes de nada. Jesus teve a coragem de dizer isso. João 15,5. Coragem no sentido mais humano, porque ele não precisava de coragem, no sentido mais humano, porque realmente o que ele disse a respeito de si mesmo escandalizou muita gente. É verdade? Ele disse, sem mim, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Eu vejo no latim essa frase, sine mihi nihil potestis facere. Esse nihil é nada, é acusativo, isto é objeto direto. Sem mim vós podeis fazer o quê? Nihil, nada. É assim, irmão, o homem crente, ele está se tornando nada, e tudo que ele faz vai virando nada. É bom que esta mensagem de Natal fique em seus corações, para que todos sejam humildes e reconheçam que se nós somos, é alguém é, e esse que alguém é autoexistente, deixar-me dizer, autoexistente, existe por si mesmo, por obra e graça de si mesmo, sem precisar de alguém para fazer. Mas nós somos existentes. Alo quer dizer, nós existimos porque alguém nos fez. Alo quer dizer outro. Existimos porque alguém nos fez. Sim, sem mim, nada podeis fazer. Agora eu chamo a vossa atenção para Colossenses capítulo 1, e vocês vão ali ver 10 vezes
a palavra ele. E cada palavra, ele daria um livro. Cada expressão aqui sobre ele daria um livro. Mas eu vou sintetizar em poucas palavras. Notem, ele, não tem outro. Maria, graças a Deus, uma serva de Deus, foi escolhida para trazer Jesus ao mundo, como tantas outras poderiam ter sido excluídas. Ela foi chamada bendita entre e não acima das mulheres. E ela foi humilde bastante e reconheceu que ele era o seu Salvador. Pois ele, não Maria, ela está no céu louvando a Deus, nem sabe que os homens estão realizando esse Natal ou festejando o Natal, cada um à sua maneira e os crentes à maneira de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito aqui é uma expressão ética e não genética. Quer dizer, antes de toda a criação, alguém que seria conceituado na Trindade como filho já existia. Então não é como se ele foi criado. Não, ele é desde a eternidade, pai da eternidade. Como é que um pai da eternidade é criado? Aí daria confusão na cabeça da gente. Teria que haver um antes da eternidade para criar Jesus Cristo. Isso é falta de iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Ele, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui então daria um livro grosso. Foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, sejam principados, que a potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Preste atenção nisso. E para ele. Preste atenção nisso e guarde isso. Ele é antes de todas as coisas. Esse antes, irmãos, não adianta procurar uma nave para percorrer 1000 vezes ou 1 milhão de vezes a velocidade da luz para você encontrar o antes de todas as coisas, porque nunca vai chegar lá. Nós chegamos lá pela fé, em poucos segundos. Quando o crente morre, ele chega de repente lá no céu, diante daquele que é antes e que foi antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se lembra quando ele morreu na cruz? Deu aquele terremoto, o sol escureceu, aquela tempestade tremenda, porque ele, por um segundo ele morreu, e aí o mundo acabar, mas logo ele foi recebido no céu e tudo voltou ao normal. E os homens se esquecem ou nunca ouviram falar nessas coisas. Então tudo subsiste por causa dele. No dia que ele tirar o olho do sol, o sol se apaga. E a Bíblia diz que isto vai acontecer. Ele é o cabeça do corpo da igreja, amém por isto. Ele é o cabeça, não há ninguém acima dele na igreja. Ele é o cabeça, todos nós somos servos de Deus. Ele é o princípio, vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, aí toca o coração da gente. Aí o meninozinho da manjedoura deixa de ser um objeto apenas de canções lindas de Natal, para ser o nosso Salvador. Por meio dele reconciliar-se na cruz, por meio da sua cruz reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí são 10 vezes que aparece aqui a palavra ele. Meus amados, deixar-me dizer-vos agora que ele é o princípio, guarda isso aqui, ele. Agora ele diz aqui no Apocalipse também, no verso que eu vou ler, que ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Quero que recordeis isto aqui, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. E ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Pois bem,
Ele o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. E eu quero dizer, amados, que não há inteligência sem ele. Não há inteligência sem ele. Quem que inventou a inteligência? Alguém de inteligência cujo QI é gama ao infinito. Daí surgiram os finitos que somos nós. Ele é o alfa, o começo, o alfa. Portanto, sem ele não há inteligência. Também sem ele não há segurança. Não há segurança. Eu já li em Colossenses, como vocês ouviram, que nele tudo subsiste. Não sei se eu acho um grão de poeira aqui. Está tão limpo que não dá nem para achar. Não é? Supondo que eu tenho um grão de poeira aqui. Pois é, se esse grão de poeira se desintegrar é um perigo. Ele está sustentando o grão de poeira. Por favor, deixar-me recordar isso para alguns. Houve um homem muito sábio no mundo chamado Einstein. Disseram que ele inventou esta fórmula. Não é verdade. Antes de Einstein, esta fórmula já existia. Ele somente descobriu. É igual a MC2. Antes de Einstein. Onde é que está essa fórmula? Está na Bíblia. Quer dizer energia. É igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Esse Czinho aqui representa a luz. Representa a luz. M massa pelo quadrado da velocidade da luz. Não é nem a luz solar isso aqui. Aí já é outro assunto muito comprido. Eu vou deixar aqui. Isso aí se refere à luz antes do sol, a cosmical light, a luz cósmica. Então, esta fórmula já estava no universo antes de Einstein, antes dele. Olha aqui, no princípio criou Deus. Onde é que está a fórmula? Está aqui no verbo criar. No hebraico é bará. Bará é um verbo que só Deus pode usar. Quer dizer, fazer e criar. Criar, fazer no sentido de criar e criar propriamente dito. Criar do que não existia, como Paulo disse em Romanos. Ele chama as coisas que não existiam para que elas sejam, para que elas fossem. Então está aqui, no princípio bará. O homem não bará, o homem é assar, porque assar no hebraico é fazer. O homem é assar, porque o homem pega, por exemplo, uma árvore e transforma essa árvore em papel. Então o homem é assar, mas só Deus bará, só ele. E vejam aqui, então nós dissemos que sem ele não haveria inteligência, e sem ele não há segurança também, porque se esta fórmula for desfeita, o mundo se acaba. Foi esse o grande medo. Quando Einstein descobriu a fórmula, aí as nações começaram, olha, quieta com bomba atômica. Vamos acabar com isso, mas não acabaram ainda. Mas pelo menos vamos evitar a proliferação. E quando os Estados Unidos quase que colocaram ao redor da Terra um satélite armado de bomba atômica, a Rússia disse, é bom a gente se desarmar. Vocês sabem disso? E acabaram com o comunismo. É igual a MC2, irmão, nele tudo subsiste. Deus está dizendo, eu criei a energia. E bará, quer dizer, criei a massa, que é isso aqui, MC2. Eu criei. Sem ele não há inteligência, não há segurança, sem ele não há paz. Por isso Isaías, profetizando a seu respeito, ele o chamou de quê? Príncipe? Príncipe? Príncipe da paz. Por isso, irmão, é que nós somos felizes. Nós podemos cantar. Tudo é paz, tudo é amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador.
é Jesus o Senhor. Podemos cantar, irmão, porque nele temos segurança, nele temos uma inteligência que funciona na direção certa, para edificar, abençoar. Meus amados, sem ele está tudo desmoronando. Por que Eudimir foi para Nova Guiné? Vocês sabem, desde que eu entrei aqui, 39 anos antes, e disse: irmãos, é missões. E o dinheiro? Não pense em dinheiro, pense no céu. Pense no Deus do céu, sentado no trono. Eudimir está lá, poderia falar dos que estão na África, vamos nos limitar ao Eudimir. Irmãos, eu quero, antes do Eudimir, eu não sei quantos irmãos têm esse livrinho, Dente de Ouro, Maligna Sedução. Se tem, recordem a página 14. Página 14 fala de um personagem chamado Geniai. Alguns anos se passaram. Eu estou aqui com a Brown Gold, que é uma revista missionária. Eu recebo toda uma Brown Gold de junho e julho deste ano. A primeira página, abri aqui, dei com o retrato de um homem. Então, Geniai. Vou contar a história para não demorar. Então, Geniai, de uma tribo de Papua Nova Guiné, nasceu, e os pais disseram: nós não queremos filho não. Nasceu, mas nós não queremos esse não. Sabe o que fizeram? Foram para a floresta, afastaram todo aquele lixo que a floresta tem, graveto, folha, tudo quanto é coisa, fruta podre. Fizeram um buraco, colocaram o Geniai e cobriram com aquelas folhas, aqueles monturos ali, aqueles entulhos ali. Foram embora. Aí as formigas entraram, entraram nos ouvidos, morderam lá dentro, estavam comendo os olhos dele. Mas acontece que um casal em Nova Guiné, um casal de uma tribo lá, ouviu que o menino foi enterrado e disse: olha, nós não temos filho, nós não temos podido ter filho, vamos lá. Foram lá, irmão, desenterraram a criancinha, quase morta, quase cega, quase surda, quase cega mesmo. Criaram a criança. O menino cresceu, semi-cego. De repente, o Evangelho chegou, irmão. Essa é a parte tocante da história. O Evangelho chegou. Geniai ouviu o Evangelho, converteu-se e tornou-se um grande pregador através de Nova Guiné. Veja a decência de Deus, irmão, que eu falei na semana passada. A decência de Deus. Enquanto Satanás usa métodos mais terríveis para destruir os homens, Deus faz assim, coisa assim. Um menino lá enterrado. O que vai ser esse menino? Vale mais do que as estrelas, meus irmãos. O menino então se tornou um pregador. O que ele ganhou para Cristo, irmão, só a eternidade vai revelar. Finalmente, Geniai morreu no Senhor, salvo por Jesus. Mas olha, aqui nós temos uma jovenzinha ao lado dele, o retrato de uma jovem chamada Jennifer Hill. Esta moça soube tudo sobre Geniai. É aqui que eu coloquei. Foi o que ela soube, está aqui escrito nesse livrinho. Dente de Ouro, Maligna Sedução, mostrando que Dente de Ouro não consulta a dignidade de Deus. Esta obra sim, a obra de transformar os homens de miseráveis em santos de Deus. Esta obra sim, dignifica Deus e combina com o caráter de Jesus Cristo. Então essa jovem, Jennifer, foi tocada para ser missionária. Nova Guiné. Preencheu o formulário para poder se matricular no Instituto Missionário. E a mãe, então, a mãe conta aqui, foi dar uma olhada no questionário, e no questionário diz: qual foi a pessoa que exerceu influência na sua vida para que você fosse uma missionária? Ela disse: foi aquele índio lá em Nova Guiné, Geniai. Ele que tocou no meu coração. Deus o usou para tocar no meu coração. Eu estou indo a Nova Guiné porque Deus o usou
para tocar no meu coração. Meus amados, só há alguém que é Ele. Aquele que era, que é e que há de vir. É Ele. Ele pegou aquele que estava se tornando nada, uma criancinha, e fez dele uma bênção. E ele foi um instrumento para levar bênçãos para aquela nação de antropófagos, aquela nação de necrófagos, comedores de defuntos, aquela nação de assassinos implacáveis. Ah, irmãos, é terrível. Jesus está triunfando lá, irmãos, porque Ele disse: eu sou. Está levantando aqueles povos perdidos. E agora, meus amados, deixe-me ler o último e-mail, 23 de dezembro, recebi ontem, parece que foi ontem ou anteontem, não estou bem, mas sei que foi no dia 23 de dezembro, deve ter sido anteontem. Isso é pela internet, né? Chega logo. Olha aqui, recebi seus 2 e-mails, o último foi o do dia 22 de dezembro. O irmão não imagina a nossa alegria. Estamos, aliás, orando para que o povo contribua com esse projeto, pois com este veículo podemos visitar e alcançar muitas aldeias aqui em Papua Nova Guiné. Ele já comprou um carro, irmão. Ele tinha 5 mil, gastou dinheiro neste carro e agora está devendo 6.500. Ó, irmão, vamos dar uns 11.500, talvez até mais, na noite de vigília, para que ele possa até começar um projeto de casa, não é? Uma casa de madeira, e levar o Evangelho. Oh, irmão, quando eu penso, fico vendo aquele carro e diz: pastor, as estradas são terríveis. Olha aqui, recebi o seu e-mail pela manhã, e quando foi às 14h05 da tarde, tivemos um grande terremoto na escala 6 e 7, não devia ser de Richter, é outra escala mais branda. Meu amado irmão, foi a nossa primeira experiência deste tipo. Saímos correndo, porque lá é terremoto quase todo dia, né? Eles já estão acostumados, mas quem chega assim, saímos correndo de casa, um barulho infernal à nossa volta, não tínhamos para onde correr. A duração foi mais ou menos 30 segundos, a sensação era como se ficássemos em pé em cima de um tapete, e nas duas pontas alguém puxando, como um vai e vem horrível. Os papuas estão acostumados com tremores de terra e ficaram rindo de nós. As casas aqui, de um modo geral, são todas feitas de madeira. Não vi até agora nenhuma casa feita de cimento. Uma coisa serviu este terremoto, para uma coisa serviu este terremoto. O terremoto serviu para uma coisa. A nossa casa estava com a porta emperrada, difícil de abrir. Depois do terremoto, a porta ficou ótima, abrindo e fechando muito bem. Então, bem-vindo, terremoto. Domingo, dia 29 de dezembro, estarei, 29 agora, viu, irmão? Na vigília, antevéspera de vigília. Olha aqui. Estarei indo a mais uma viagem missionária, a 75 quilômetros daqui, em uma horrível estrada de chão. Só vai com aquele carro. Tração nas 4 rodas, as 4 rodas, etc. O nome da aldeia é Ocapa. 2 homens vieram até onde estamos e nos convidaram a realizar um batismo, pois há um grupo de 10 candidatos. Sabe o que eu disse, irmão? Eles estão vindo de outras tribos, alcançando Nova Guiné, e gente se converte aqui e ali, e ele está indo batizar essas pessoas, além de outros que não sabem de nada. Ele vai atrás dessa gente, irmão. Um grupo de 10 candidatos prontos para o batismo. Aceitei o convite. Por precaução, pedi informações de um velho missionário de uma missão batista independente, pois sei que na área dos Ocampa, tribo vizinha, eles praticam canibalismo, etc. Então ele está bem assessorado. Pastor, é muito bom se sentir útil no serviço do Senhor, atendendo o convite de pessoas simples, pobres, mas são irmãos preciosos em Cristo. É emocionante quando falam, porque olha aqui, é impressionante quando eles falam: por que você veio de tão longe falar de Jesus para nós? Respondo logo: Jesus veio de mais longe. Amém, amados. Obrigado por todo o apoio. Vitor continua sendo um sucesso, a criancinha dele, entre os papuas. Eles o chamam de white boy, menino branco. Obrigado por todo o apoio contínuo.
já falamos. Miriam tem ajudado as senhoras em muitas áreas, principalmente em aconselhamento, e nossa maior dificuldade é com a língua, mas aos poucos estamos aprendendo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Nele há segurança, nele há vida, nele há esperança, porque a Bíblia diz: sem ele nada do que foi feito se fez, e o Evangelho refaz aquilo que o pecado destrói. Se os irmãos lerem a história dos Muk, entre tantas outras tribos, uma tribo inteira que se converteu, e praticamente esta tribo está se tornando missionária em Nova Guiné, porque Jesus Cristo, aquele que é, ele refaz aqueles que pelos efeitos terríveis do pecado estavam se tornando zero e zero e zero por toda a eternidade. Meus amados, quero dizer que não há maravilha sem ele. Isso aqui é uma maravilha. Esse genial, uma coisa que o mundo não conhece. A história de Deus é tão diferente. O mundo não conhece. Uma criancinha morrendo, sepultada, viva, já com os olhos, as formigas destruindo seus olhos, seus ouvidos, seu corpo. De repente Deus faz uma obra, alguém se inquieta, vai lá, pega a criança, cria, o menino se torna um pregador, ganhando almas em Nova Guiné. E agora nós temos a felicidade de ouvir a reação daqueles homens e mulheres à chegada de Eudemir. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. É na força dele, irmãos, que vamos passar para a noite vamos chegar na noite de vigília com aquele coração, meus irmãos, cheio de amor. Meu Deus, eu não quero dar dessa vez uma sobra, eu não quero dar uma sobra, eu quero dar agora uma coisa que eu digo: Senhor, isto vai me fazer falta, eu vou dar isso. A fé contra a esperança. E quando a gente começar a ouvir eles subindo, porque é quase tudo montanhoso, montanhas sobem, a pessoa sobe muito alto para ganhar aquelas almas, evangelizar aquela cidade. Meus amados, deixar-me dizer-vos, em quinto lugar, que ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero dizer ainda que ele é aquele que há de vir. Aliás, é isso que eu quero entrar nesse ponto, que é o quarto ponto: aquele que há de vir. Aquele que há de vir. Graças a Deus, irmão, nós estamos ouvindo notícias horríveis a respeito do que o mundo aguarda, sem se importar a respeito do que vai acontecer. Mas nós sabemos, há três coisas terríveis sobre o mundo: a AIDS, os extraterrestres, que são demônios, que os homens estão dando boas-vindas, e o sol que caminha para ser uma nova. Cristo está próximo de voltar, o sol vai apagar, ele há de vir. Então nós não temos nenhuma necessidade de ter qualquer pavor de coisa alguma, porque estamos livres dessas três coisas: da AIDS, estamos livres dos extraterrestres, que são demônios, e estamos livres desse fenômeno que transformará o sol numa nova. Ele há de vir, isto é, ele é a esperança, a nossa esperança. E como ia dizendo, não há maravilha sem ele. No momento quando ele apontar no universo, nós apontaremos com ele também, porque viremos com ele. Isto é esperança, só isto, nada mais. Nós viremos com ele. Então, que grande maravilha. Meus irmãos, sem ele não é maravilha. O que foi que Isaías disse? O menino nasceu, o filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. Não há maravilha sem o maravilhoso. Essa maravilha de genial, não há maravilha sem ele. Genial. Essa maravilha de ver não só eu de mim, mas tantos missionários que estão lá, mulheres e homens. A maravilha daquele missionário que enfrentou aquela tribo armada de arco e flecha, já disse aqui tantas vezes, e ele foi, os índios atiraram 64 flechas. O homem com 64 flechas ainda falou de Cristo a ele. No meu entender e no entender de outros, ele deveria ter ido com mais cautela, mas cabe a Deus o juízo.
aconteceu isso. Maravilha. Não há maravilha sem o maravilhoso. Então ele há de vir. E note, meus amados, Jesus Cristo é chamado de, olha aqui, verso 16 de Apocalipse 22. Agora, 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou. Amém por isso, irmão. A própria palavra Jesus envolve o nome Jeová. Jesus quer dizer, Jeová é salvação. Jeová salva. Então ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele, o Cristo do Natal, é o eterno Jesus, a resplandecente estrela da manhã. E ele disse, eu sou o Todo-Poderoso. Como disse lá o nosso texto, verso 8 de Apocalipse 1, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, e o Todo-Poderoso. Vou parar um pouquinho aqui e dizer, irmãos amados, o Todo-Poderoso é Ele mesmo. Jesus Cristo não é um substituído de outro Messias que vem aí, como a nova era, com que Satanás está tentando enganar o mundo, dizendo que o mundo vai ser um paraíso. E os extraterrestres estão vindo para ajudar este paraíso. Irmãos, tudo isso é engano. Leiam ou decorem até 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Pois é, os extraterrestres, eles têm um poder tremendo, porque a Bíblia diz que a manifestação do anticristo é conforme a eficácia de Satanás, com todo o poder e com todo o engano da mentira. Está acontecendo ipsis literis, isto que eu vos estou dizendo agora. Então esse extraterrestre, os doutores Clifford Wilson e John Weldon, que pesquisaram o assunto no mundo inteiro, escreveu aquele livro que eu tenho em mão, li o livro, pesquiso este livro, estou sempre lendo aqui e ali. Pois bem, eles, entre as coisas maravilhosas, entre aspas, que eles fazem, eles apareceram numa fazenda, os fazendeiros estavam lá, o disco pousou, o fazendeiro viu, ele estava com cães, os mais poderosos cães já conhecidos, chamados os Bloodhounds, os cães tão ferozes que ninguém escapa daqueles cães. Eles ficaram assim, não latiram, ficaram assim, os cães, quando eles viram os extraterrestres e o disco. O disco então voou de repente e lançou raios em cima de uma árvore muito grande chamada, essas árvores são chamadas alfarrobeiras, são os pés de alfarrobas. Eles lançaram raios naquela árvore, uns raios assim, luminosos, verdes, azuis, e a alfarrobeira secou. Depois eles miraram para o edifício já na cidade, que tem uma velocidade incrível. Os raios atravessaram o edifício e foram vistos do outro lado do edifício. Podiam destruir se quisessem. São esses seres que a Bíblia diz, com todo o poder eles estão vindo sobre o mundo. Podem ler, irmão, podem crer que é pura verdade. Os homens não estão sabendo disso, eles nem querem saber. Então eles têm esse poder, estes grandes poderes eles têm. E eles têm também o poder de assumir a forma que quiserem. Eles têm o poder de assumir a forma que quiserem. Eles podem passar de gente, forma de gente, a formiga. De formiga podem passar a qualquer outro ser e até se transformar em discos voadores. É uma coisa tremenda, irmão. É a pura verdade. Esses discos voadores, será que eles teriam o poder sobre a matéria e a energia, capaz de transformar a energia nos discos voadores? Ou eles mesmos se transformam em discos voadores? Irmão, Satanás não pode criar, mas eles podem enganar. E a humanidade toda está sendo enganada. Que poder tremendo, que poder de silenciar os próprios animais. Na noite de vigília eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso, dentro de uma objetividade muito interessante. Mas eu quero dizer, irmãos, que ainda que eles tenham todo o poder, aparentemente, eles não podem pousar aqui enquanto a igreja não sair. Eles não podem descer aqui.
não poderão fazer isso. Eles podem fazer muitas coisas extraordinárias, como estão fazendo. Eles estão curando pessoas. Podem ligar na Brasil Verdade, Bandeirante, toda quinta-feira, hoje é dia, de 5h30 até 7 horas. Podem ligar e vão ver ali aquele homem chamado, quem se lembra? Urandi, chamado Urandi. Irmãos, ele está dizendo isso. Eles têm poder de curar, ele vem aqui para fazer o bem aos homens. Irmãos, a coisa está chegando mesmo. Ele vem fazer o bem, ele vai transformar esse mundo aflito num verdadeiro paraíso. Eles vão transformar num verdadeiro paraíso. Eles têm esse poder todo, mas eles não podem chegar aqui enquanto Deus não der a ordem. Eles vão chegar porque o mundo está dando parabéns, bem-vindos a ele. Aliás, a Rose, a doutora Rose, que está à frente desse programa, ela mandou Feliz Natal para os CTs. Eles devem ter sorrido, o sorriso sádico dos que não têm alegria nunca, ali zombando da humanidade. Mas o nosso Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Lembre-se, quando na sinagoga apareceu Marcos 1, versos 23 a 26, vou resumir. Quando na sinagoga apareceu um homem possesso de demônios, o homem tinha gestos alucinantes, aquele desespero incontrolável, aquela raiva, aquela ira, aquele pavor terrível, irmão. Uma pessoa endemoniada, verdadeiramente endemoniada. Pois bem, quando Jesus se aproximou, ele disse: nós sabemos quem és tu, tu és o Santo de Deus, viestes perder-nos antes da hora, porque ele tem poder sobre esses extraterrestres, irmãos. A Bíblia diz que todas as potestades, principados que estão aí nos lugares celestiais, todos eles estão debaixo dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso nós não temos que ter medo de nada. As coisas estão ficando ruins cada vez mais no mundo, cada vez mais. Mas não temos que ter medo. Nós temos que cantar: Rei da paz, Rei do amor, deste mundo Criador, vinde todos lhe pedir, que vos venha conduzir, deste mundo a luz, é o Senhor, o Jesus. Cantem. Rei da paz, é nosso direito, irmão. Rei do amor, deste mundo Criador, vinde todos lhe pedir, que vos venham conduzir, deste mundo a luz, é o Senhor, o Jesus. Ele, o Eterno, Ele vem reinar. É o nosso Salvador, que com grande amor, começando da manjedoura, traduzindo o amor que veio desde toda a eternidade, Ele manifestou a nós, na ternura do seu nascimento, na manjedoura de Belém, ali, enrolado em panos, o nosso bendito Salvador. Ele disse aqui: o Todo-Poderoso. Amém por isso, irmãos. E vou terminando. Natal, a gente vê tanta coisa bonita, né? Aí vem muita coisa linda. Queria uma flor aqui, mas não tem. Mas vamos supor que nós temos aqui um buquê de flores aqui. E vamos pedir à flor que tenha um diálogo com a abelha. Que coisa boa é ver Jesus nisso aí, irmãos, o Todo-Poderoso. A flor diria: abelha, o que é que você pensa de mim? A abelha diria: olha, eu só penso que é bom de você. Porque se não fosse você, flor, como é que eu ia fazer o mel?
quando eu entro em você, você me suja de pólen, suja aí entre aspas, de pólen. E como numa demonstração de gratidão de você, flor, para comigo, você me dá um banho de néctar, com o que eu faço o mel de abelhas, tão delicioso para os homens. Senão você abelha, como é que eu ia me multiplicar? Porque o pólen responde pela polinização de todo o pomar deste mundo, e as flores acontecem por causa da polinização. Então, abelha, eu, flor, sou grato a você pela bênção de você penetrar dentro de mim, nas minhas entranhas, e tirar o pólen que garante a nossa existência. Muito obrigado, abelha. Tome um jato daquele líquido com que ela vai fazer o mel. Tome o jato desse líquido. Primeiro a flor perguntou à abelha o que é que ela pensa da flor. Agora a flor pergunta à abelha o que é que ela pensa da flor. Aí a abelha diria: eu penso que você, flor, é alguma coisa que vale a pena neste mundo, é alguma coisa que abençoa o mundo, é alguma coisa que o mundo não passaria sem você. Então, tanto a flor como a abelha se interdependem, e nesse diálogo a gente veria a grandeza da flor e a bênção da ovelha, uma respondendo pela grandeza da outra, pelo trabalho da outra. Mas, meus irmãos, mais importante de tudo isto é aquele que disse: eu sou, porque se ele não fosse, não haveria abelha, não haveria pólen, não haveria néctar, não haveria nada. Ele que nasceu numa manjedoura é o nosso bendito Salvador. Obrigado, abelha, pelo mel que você nos dá, e obrigado, flor, pelo material que você passa para a abelha para fazer o nosso mel, e pelo material que a abelha pega da flor para fazer que os campos se encham de flores e os jardins de perfumes tão suaves e tão bons de cheirar, sentir o aroma desta bênção que são as flores. Abelha e flor, ambas se interdependem, mas ambas dependem primeiro daquele que disse: eu sou. E terminando, meus amados, nesse quadro todo de Natal, o menino nasceu, enrolado em panos, deitadinho numa manjedoura. Nesse quadro de Natal, a gente não pode, irmãos, deixar de dar uma volta até o lugar em que ele morreu. Como disse a vocês no meu livro, Deus, meu Pai, nesse livro eu conto como eu era um miserável pecador e Deus mudou a minha vida. E ainda me chamou para pregar a sua palavra. Pois bem, aí eu conto que quando de repente, não sei por que, apareceu um evangelho dentro do meu bolso, e então eu fui lendo, passando as páginas que não estavam me interessando, mas quando eu cheguei ali, em que aconteceu a crucificação de Jesus Cristo. E João diz: e levando ele às costas a sua cruz. Irmão, eu não vi nada, mas no meu pensamento veio alguém como ovelha muda perante o seu tosqueador, depois de ser tosqueado, maltratado, escarnecido, zombado, desprezado. Depois daquilo tudo, João diz: e levando ele às costas a sua cruz. Isso aí me converteu, irmão. E levando ele às costas a sua cruz. Eu não vi nada, como disse, mas se desenhou na minha mente a figura de Jesus Cristo carregando a sua cruz. Ele foi até o Calvário e ali morreu por mim. Então, no Natal, eu me lembro desse verso, entre outros,
No Natal eu me lembro desse verso. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Ninguém aqui, a partir de mim, falo aos crentes, amava a Jesus Cristo. Ninguém aqui veio de lá, aquele que nos ama. E a prova? A prova está aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 17. Quando o vi, é esse aqui, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, não temas. Você está entre aquele que é o começo e o fim, que é o primeiro e o último, que é o ômega, o alfa e o ômega, não temas. Então, irmãos, o Senhor Jesus garante desde o começo, quando a pessoa se converte, e garante a sua felicidade eterna, porque Ele é também o último. E vejo aqui verso 18: aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Este é o nosso bendito Salvador, nascido numa manjedoura, existia antes de todas as coisas, desde a eternidade, uma trindade, Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus amados, termino dizendo que é bom que no Natal lembremos-nos que os anjos se reuniram ao redor dele e proclamaram a sua dignidade na base da maior obra que ele fez, morrer na cruz para nos salvar. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, verso 9: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino, a começar do milênio, e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E notem que ele diz aqui que ele ouviu ao redor do trono uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, uma multidão muito maior do que as multidões que já pisaram no planeta Terra, milhões de milhões, milhares de milhares. Eles estavam proclamando a glória do Senhor, Pai da eternidade, do Senhor do Natal e do Senhor que há de vir. Digno é o Cordeiro, dizendo todos eles com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. No Natal, lembremos, irmãos, que a grande bênção é imitarmos a multidão celestial, louvando a Deus e dando glória àquele que é digno, Ele, o Eterno. Que Deus nos abençoe.